Bom dia! Começa agora o Questões, a ciência e o conhecimento de nossa região mais perto de você. Hoje vamos falar sobre educação básica. Vamos conhecer os diversos aspectos da educação em nosso país, em nosso estado e principalmente em nossos municípios, destacando o município de Divinópolis. Quer saber mais informações? Acompanhe a discussão desse assunto agora no programa Questões. Podemos considerar como principal fator para o desenvolvimento não só do ser como homem, mas também do desenvolvimento social e assim do país, a educação básica. No Brasil, a educação básica compreende os ensinos infantil, fundamental e médio, com duração ideal de 18 anos de estudos para preparar o cidadão para um futuro profissional. Sem a educação básica, nós não conseguimos um nível superior. Então, ela é muito importante. Trabalha a cidadania desde os seus 2, 3 anos até o término do ensino médio. O trabalho do Programa de Intervenção Pedagógica com os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, o PIP-1, é realizado em Divinópolis desde 2006. Desde então, os resultados apontam que, segundo o Programa de Avaliação da Alfabetização, o PROALFA, em Divinópolis, 86% dos alunos com até 8 anos de idade sabem ler com autonomia. O Programa de Intervenção Pedagógica é uma novidade nas políticas públicas do Estado. Temos a equipe do PIP-1, que é o ATC, que cuida das escolas que atendem aos anos iniciais de alfabetização. A equipe do PIP-1 é composta por 16 pedagogas que cuidam da qualidade do ensino-aprendizagem nas escolas públicas da nossa jurisdição para ter uma alfabetização de qualidade. A expansão do PIB para os anos finais do ensino fundamental aconteceu devido à eficácia do trabalho desenvolvido com os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. O resultado foi tão promissor que há pouco mais de um ano, os trabalhos do PIP-2 em Divinópolis, que conta com uma equipe multidisciplinar, vêm sendo desenvolvidos. O PIP-2-CBC é um programa da Secretaria Estadual de Educação, programa de intervenção pedagógica, que já existia para os anos iniciais, o PIP-1, e agora foi formado há um ano o PIP-2-CBC, que visa dar o atendimento e a intervenção pedagógica nos anos finais do ensino fundamental. A equipe desenvolve um trabalho de intervenção pedagógica nas escolas, em campo. Nós atendemos aproximadamente 30 municípios aqui na SRE de Divinópolis, dando toda a assistência pedagógica aos professores e todo o trabalho de intervenção que a escola precisa desenvolver visando o sucesso dos nossos alunos. E para abrirmos nossa discussão de hoje, estamos aqui em nosso estúdio com as presenças de José Heleno Ferreira, professor do curso de Pedagogia do ISED, Conagete Pedri, analista educacional da Superintendência Regional de Ensino de Divinópolis, e com Fernando Oliveira, estudante do curso de Pedagogia do ISED. Se a gente for pensar, a educação, de certa forma, nos parece tão próxima e tão pré-existente, mas se a gente for pensar, ela também é resultado de um processo de conquista histórica. Eu queria que vocês trouxessem para nós, assim, de certa forma, quais são esses marcos, nas últimas décadas, no processo de evolução da nossa educação aqui no Brasil. Um dos principais é a nova LDB, de 96. E agora com a exigência dos 9 anos para o ensino fundamental, com a entrada mais cedo da criança para o ensino fundamental, para os anos iniciais, porque facilita o ensino e aprendizagem e a educação da criança o quanto antes. Divinópolis foi pioneira quando, em 1997, ampliou o ensino fundamental para 9 anos e depois, em 2003, em todo o país houve essa ampliação. No caso do ensino fundamental, há um grande avanço aí que nós tivemos no país a partir da segunda metade da década de 90, que foi o processo de universalização do ensino fundamental, que até a década de
70, 80, ainda não atingia 60% da população brasileira. A partir dos anos 95, 96, nós caminhamos para a universalização do ensino fundamental e temos hoje 97, ou aproximadamente isso, 97% das crianças de 6 a 14 anos matriculadas no ensino fundamental, o que não significa que estejam de fato presentes ali e de fato aprendendo e tal. Se a gente for pensar em ensino médio, José, como que fica essa mesma evolução, né? Teve alguma alteração? Quais são os avanços nessa parte da educação básica? No ensino médio nós temos ainda uma série de questões, né, a serem discutidas. Primeiro, porque não foi universalizado. Nós não temos ainda a universalização do ensino médio no estado de Minas Gerais e em nenhum estado brasileiro. Então, ele ainda não é oferecido a todas as pessoas que saem do ensino fundamental e não há uma chamada pública também, mesmo que haja vagas, não há chamada pública para que as pessoas continuem estudando após o ensino fundamental. E, de fato, porque o Estado brasileiro, os estados, os municípios, não oferece ainda, né, as vagas suficientes para o ensino médio. E há uma questão no ensino médio que hoje está sendo discutida em todo o país, que é a questão curricular. Tem como a gente, de certa forma, pensar num paralelo, né, entre essa consolidação no campo do país, no campo do estado e no campo das municipalidades? Eu penso o seguinte, que não é possível fazer essa discussão quanto aos avanços que nós tivemos pós década de 80, sem considerar também a mudança histórica que houve no país com o final aí dos governos militares, com o final da ditadura militar e o processo de redemocratização do país pós-85. Os países latino-americanos que sofreram quase todos eles uma ditadura militar nos anos 60, anos 70, essa ditadura terminou um pouco mais cedo, outros, como no caso do Brasil, apenas em 85, todos eles vivenciaram, após o final dos governos militares, dessas ditaduras militares, um processo muito rico de construção de novas legislações e o direito à educação básica é uma expressão brasileira, mas o direito à educação escolar foi uma das conquistas em todos esses países. Obrigado. O programa Questões vai para o intervalo e volta daqui a pouco falando mais sobre a educação básica. Entre para a instituição que oferece ensino, pesquisa e extensão, caminhando junto com a sociedade e formando profissionais cidadãos. Segundo vestibular para os cursos dos institutos mantidos pela FUNED-UENG em Divinópolis, Cláudio e Abaeté. Provas 2 de dezembro. Conheça nosso programa de bolsas de estudo. Inscreva-se. Informações pelo 0800 037 1213 ou pelo site funed.edu.br. Voltamos com o programa Questões e hoje estamos falando sobre a educação básica. Para conhecermos mais sobre essa importante etapa, né, na vida de cada cidadão, quais são os desafios a gente poderia, né, levantar ou identificar para se promover uma educação básica de qualidade, uma educação básica para todos, né, em todas as esferas, no âmbito do federal, do estadual, do municipal. Mas vamos começar primeiro em nível de Brasil. Eu acredito que um dos desafios é a escola de tempo integral. A criança, o adolescente, o jovem em tempo integral, com uma formação global. Ensino, aprendizagem, educação de qualidade. A gente está falando isso o tempo todo, mas que ele esteja na escola realmente aprendendo o que ele deve aprender na hora certa e não queimando etapas. E também com que esse jovem, essa criança, esse segundo tempo que ele estaria na rua, que ele estivesse na escola não com um assistencialismo, mas com uma aprendizagem efetiva. E, é claro, com bastante qualidade. Profissionais bem preparados para que o aluno passe o dia todo na escola. Eu acho que o desafio de Divinópolis, do país inteiro, é maior tempo na escola. E é um desafio porque toda a escola tem que mudar a sua estrutura, né? Porque é preciso fazer investimentos, infraestrutura é necessário para poder, de fato, resolver, né, os problemas da educação, tentar
propor medidas que possam oferecer aos alunos várias atividades diferenciadas, né? Porque eles também não conseguem ficar o tempo todo na escola apenas no conteúdo, é preciso desenvolver atividades diferenciadas com eles. Quando a Fernanda fala, por exemplo, da educação em tempo integral, pensando numa educação integral em tempo integral, né, esta é uma demanda que a escola sozinha não consegue resolver. Ou seja, não é possível pensar a educação como um processo apenas escolar. Eu penso que este é um dos grandes desafios. É preciso repensar a concepção de escola que o poder público tem, que os cidadãos têm, que a sociedade civil tem. É preciso pensar uma escola que seja de fato integrada com a sociedade, com as redes de serviço, com a rede de saúde, com as redes de assistência social, com as secretarias de cultura, de esporte, ou seja, pensar a escola de forma integrada à sociedade, inclusive para que seja possível oferecer uma educação integral em tempo integral. A Escola Estadual Padre Matias Lobato, em Divinópolis, sempre teve um bom desempenho junto aos seus alunos. Com os trabalhos do PIP1, os resultados foram ainda melhores. A escola sempre foi uma das melhores, né? Continua melhor ainda com esse plano de intervenção, com as intervenções das analistas da superintendência, estar acompanhando a nossa escola bem próximo, bem de perto. Na verdade, o PIP1 ele funciona assim, todos envolvidos, desde a pessoa que fica no portão até a professora da sala, estão todos envolvidos. Mas quem pega mesmo no chifre, como se diz, né, é a professora regente de turma, né? Mas a gente tem muita assistência do pessoal da superintendência. A gente faz esse trabalho através das avaliações que foram dadas. O professor do 1º ao 5º ano, ele tem mais facilidade para fazer isso, porque assim que ele detecta que aquilo que foi dado não foi aprendido, de imediato ele já retoma. Com o acompanhamento dos profissionais da superintendência, planejar as aulas ficou mais fácil e modificou o ensino-aprendizagem. A gente trabalha com mais intervenções, buscando sanar a parte em que fica a desejar tanto do aluno quanto também do professor, né? E trabalhamos juntos, né? Como trabalho de equipe. Aluno, professor, professor e aluno. E os pequenos adoram essa didática da professora Romilda. Quando um está com dúvida, às vezes o outro ajuda. Aqui também as pessoas são muito amigas uma das outras. A Romilda também gosta de assim, por causa que fica mais fácil para ela andar aqui na sala, também fica mais fácil para ela copiar no quadro. É você ajudar o outro, às vezes conversar com ele, pedir um lápis. Eu ensino mais do que fico com dúvida. Aí também quando eu vou ensinar, eu não conto resposta, eu já vou ensinando. Eu gosto mais de trabalhar assim. Por causa que assim, por exemplo, se um amigo tiver com dúvida, eu posso ensinar as atividades. Como que a gente pode pensar a integração dessa escola, de repente, a outros tipos de áreas ou a outros serviços, ou de maneira com que, de certa forma, ela, ao mesmo tempo, não seja, né, a única ou a grande responsável, né, centralizando aí o atendimento a toda a necessidade desse jovem, desse adolescente ou dessa criança, e ao mesmo tempo consiga promover um diálogo efetivo, né, e um encaminhamento talvez devido às outras áreas, aos outros serviços, a outros tipos de atenção que esse sujeito precisa e deve receber. Eu penso que o desafio que se coloca para os gestores públicos e para a sociedade civil também é conseguir avançar na concepção de trabalho em rede. Lógico que essa é uma questão a ser construída, mas em que a escola esteja integrada, por exemplo, com o PSF, com o posto de saúde familiar, ou com o posto de saúde ali do bairro, com o CRAS, com a Secretaria de Esporte, com a Secretaria de Lazer, para que no bairro, no local em que a criança ou adolescente mora e estude, ele tenha também acesso a todos esses serviços que o poder público precisa oferecer e que eles sejam oferecidos de forma integrada. Ou seja, que o planejamento da Secretaria de Esporte, por exemplo, seja feito a partir
e a partir das necessidades da Secretaria de Educação e em consonância também com esse planejamento, ou seja, que esse planejamento para a oferta dos serviços públicos aos cidadãos seja feito de forma integrada, de forma em rede, né? Obrigado. Bom, então no próximo bloco nós vamos falar justamente sobre isso, sobre os avanços e as experiências de referência para a educação básica no país, no estado e em nossos municípios. Não saia daí. Nas unidades da FUNED-UENG em Divinópolis, Cláudia, Abaeté e Pitangui, 1.448 alunos recebem algum tipo de benefício para estudar. Nos 7 institutos mantidos pela Fundação, 286 estudantes foram contemplados com bolsas integrais do ProUni e 459 ganharam bolsas parciais do ProUENG, o Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior da UENG, que oferece benefício financeiro de até 60% do valor da mensalidade. Além disso, a instituição mantém programas próprios que incentivam a permanência do aluno no ensino superior, como o Bolsa Trabalho e o Programa de Incentivo Acadêmico e bolsas de iniciação científica e de extensão. Para 2013, está previsto o dobro do número de bolsas do ProUENG, aumentando de 459 para cerca de 800 bolsas para o acesso e a permanência no ensino superior. É por isso que nos institutos mantidos pela FUNED-UENG, educação superior se faz com ensino, pesquisa e extensão, caminhando junto com a sociedade e formando profissionais cidadãos. Voltamos com o programa Questões e hoje estamos falando sobre a educação básica. Para a gente agora entender sobre dos avanços, né, que a educação básica tem passado, né, em termos de país, e depois a gente vai trazendo isso mais para o nosso território, para as localidades. Uma questão que eu considero essencial é o avanço quanto à discussão a respeito da diversidade cultural, política, étnica, de gênero, na educação. Esse debate não se fazia há 10, 15 anos atrás, né? Junto a isso vem a discussão quanto à importância de os professores e professoras terem 1/3 da sua carga horária, da sua carga de trabalho semanal dedicada ao planejamento e avaliação. Como a gente pode pensar nos avanços no âmbito do Estado, né? E que acaba, na verdade, trazendo os impactos para os municípios. A nível de Estado, nós temos como pilares hoje da educação do Estado de Minas, não só para Divinópolis, mas para todas as 47 superintendências, os programas PIP1 e PIP2. O PIP é o Plano de Intervenção Pedagógica, né, que era um plano e hoje ele é um programa que abrange a todo o Estado de Minas. Que é a alfabetização no tempo certo, ele atende aos anos iniciais. E o 2 é o CBC. O PIP2 ele é do conteúdo básico comum, que são os conteúdos curriculares do 6º ao 9º ano. Então, são 2 equipes formadas por analistas educacionais que visitam as escolas periodicamente, sistematicamente, acompanhando no planejamento e execução desse planejamento. Então, a partir dessa avaliação, nós podemos fazer as intervenções pedagógicas, não é? Porque ela é um diagnóstico. Então, a partir daí, nós vamos cuidar desse aluno, intervir na escola que está precisando desse apoio da superintendência. E o IDEB de Divinópolis, ele está com resultado excelente a nível de Brasil, não é? Nós temos um resultado de 6,4 para o 5º ano e 5,1 para o 9º ano. Na Escola Estadual São Francisco de Assis, os trabalhos do PIP2 acontecem de maneira mais focada em cada matéria oferecida nos anos finais do ensino fundamental. Todas as avaliações que são feitas, né, vão detectando as falhas através das questões que são elaboradas e tudo. Então ali são os diretores, são os pontos, os itens onde que a escola por exemplo, acerta menos questões. Isso é detectado nessas avaliações. Eu acho que o mérito da nossa escola está em primeiro lugar na nota do IDEB, é mérito do professor. Temos professores excelentes aqui na escola e num trabalho de equipe
o processo ensino-aprendizagem fica mais tranquilo. Recebemos da superintendência um apoio pedagógico. A superintendência tem os professores específicos para cada área, que a gente recebe aqui na nossa escola, onde sentamos para conversar sobre esse projeto de intervenção pedagógica para levantar cada vez mais o índice de proficiência da nossa escola. Mesmo com pouco tempo de realização dos trabalhos com os profissionais do 6º ao 9º ano, o objetivo do PIP2, que é analisar os documentos de orientação pedagógica para orientar os professores visando otimizar o desempenho dos alunos, já vem sendo alcançado. Nós temos alunos muito empenhados, que têm como objetivo primeiro estudar, levar sua meta para frente. Muitos estão querendo já fazer a prova do Cefet para poderem ingressar no Cefet. Temos alunos excelentes, temos apoio da família. A FUNED participou do processo de elaboração do projeto político-pedagógico da educação infantil em Divinópolis. Isso foi no início da última década, a partir de 2001, 2002. Então, houve um esforço na cidade de Divinópolis para se pensar um projeto político-pedagógico para a educação infantil. E houve uma participação efetiva da Fundação Educacional de Divinópolis, de profissionais da Fundação Educacional de Divinópolis nesse sentido. E a partir da elaboração desse projeto, que logicamente foi avançando também aos poucos, foram construídos os Centros Municipais de Educação Infantil, os CMEIs, e hoje, inicialmente, estagiários de todos os cursos de licenciatura, mas nos últimos anos apenas estagiários do curso de pedagogia, por uma decisão político e governamental, apenas estudantes que estão se formando para trabalhar com os anos iniciais e com a educação infantil têm feito os estágios. E há um esforço no sentido de oferecer a essas estagiárias uma formação também, ou seja, um espaço de discussão daquela prática que ela está vivenciando ali. Muito obrigado. Quero agradecer a presença dos nossos convidados e agradecer também a você que nos acompanhou em mais uma discussão no programa Questões, hoje falando sobre a educação básica. Se você quer saber mais informações sobre esse tema e sobre outros temas, entre em contato conosco. O e-mail do programa é questões@funed.edu.br. O site da instituição é funed.edu.br. Entre em contato também por meio das redes sociais, do Twitter e do Facebook. O programa Questões vai ao ar todas as terças-feiras, sempre aqui na TV Alterosa.